Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que integra a química orgânica e que avança no que a gente está estudando até agora. A gente vai ver os polímeros sintéticos, algumas reações químicas que acontecem entre aqueles compostos que a gente está estudando até esses dias e que se transformam em algo muito especial. Sem enrolação, bora começar. Primeiro, a gente vai falar de um dos polímeros mais conhecidos, o polietileno. Em algum momento na sua vida você já leu esse nome em algum lugar, tá? E a gente vai entender também aqui, além desse polietileno, que é o conceito do polímero. Antes, um pouquinho de história, né? A gente deve observar que inúmeros objetos são constituídos por plásticos. É possível constatar a importância da indústria comercial desse material. O polietileno, por exemplo, que é o plástico mais utilizado no mundo, pode ser encontrado em sacola, saco de lixo, alguns tipos de cesto de lixo, para citar alguma coisa. Também está presente nos tubos de canetas esferográficas, aquela de cor transparente, sabe? Em embalagens de cosméticos, de produtos de limpeza, embalagens de alimentos e ó, a lista aí só cresce. A primeira vez que a gente vê o polietileno, a gente entende o polietileno, que ele foi sintetizado, foi lá em 1898 por um químico alemão chamado Hans von Peckham, mas não importa tanto o nome dele aqui. E lá pela década de 30, as pesquisas conduzidas em laboratórios de uma empresa inglesa sobre o efeito de altas pressões conseguiu produzir de uma maneira diferente. As duas pessoas que conseguiram isso, os dois estadunidenses que fizeram isso, foram Eric Fawcett e Reginald Gibson, que também sintetizaram um composto. E eles conseguiram isso horas depois de fazê-lo por meio de um aparato semelhante a esse que está aqui em cima. Tá? E o que eles fizeram ali? Eles inseriram uma mistura de eteno e benzaldeído dentro do aparato e submeteram ele a uma pressão de 2.000 atmosferas e 170 graus Celsius. Aí a pressão caiu por conta de um vazamento. E aí eles insistiram, 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 e depois de um tempo perceberam que tinha uma substância, um sólido branco dentro do aparato. E essa substância era o polietileno, tá? Diante dos resultados, eles concluíram que o vazamento ali não ocorria exatamente por causa da inserção, só pela inserção da quantidade de etileno. Estava ocorrendo a entrada também de gás oxigênio no sistema o suficiente para provocar uma reação chamada polimerização. E essa história toda é legal? É. Muito das coisas que a gente evolui tem acontecem por acidente, independente da pesquisa. Isso faz com que a gente mude o foco do que está fazendo, mas faz com que a gente chegue a coisas interessantíssimas. No caso aqui, os polímeros, tá? Hoje, a gente tem uma produção desses polímeros aí numa escala que vocês não fazem ideia. Não dá nem para enumerar assim tão fácil. Mas saber o que é um polímero dá para fazer. Polímero é um material constituído por macromolécula. Pense no macro como algo grande. É o contrário do micro. Estruturas de elevada massa molecular, com valores que costumam variar em algumas centenas de milhares de unidades de massas atômicas.
Macromoléculas são formadas pela repetição de uma ou mais unidades fundamentais originais de moléculas de monômeros. Mono, meros, parte. Então, a macromolécula é a união de muitas e muitas partes. Essas moléculas pequenas que podem ser iguais ou diferentes ligam-se por meio de reações químicas para formar as macromoléculas constituintes dos polímeros. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nesse esquema de como funciona isso. Então, olha, esse pedacinho pequeno aqui é o monômero, que é a menor parte dele. E aí ocorrem reações químicas em que unem um monômero com o outro e formam uma cadeia enorme. Essa cadeia enorme é a macromolécula. E a união de várias macromoléculas é o polímero. Tá bom? Existem diferentes tipos de polímeros. Temos os naturais e os artificiais. Os de hoje a gente vai focar nos artificiais, ou seja, os sintéticos, aqueles produzidos pelo ser humano. A esses polímeros a gente costuma dar um nome, tá? Apelidá-los de plástico, por conta justamente das propriedades plásticas deles, de serem maleáveis, de serem moldáveis a partir do calor. Tá bem? E as diferentes propriedades dos polímeros estão relacionadas com parâmetros como tamanho, a estrutura química, a interação intermolecular. Tá? E dessa forma, os monômeros constituem as macromoléculas que têm relação direta com as características dos polímeros. Afinal, nós temos muitos tipos de plásticos, ou seja, polímeros grandes, tá? Desde os artificiais até os naturais, como celulose, amido, algumas proteínas e até o DNA, tá? Que já existiam antes do ser humano começar a produzi-los. É interessante que vocês saibam que muitos dos polímeros que a gente conhece hoje e que a gente usa hoje são derivados do petróleo. Tá? Uma fração dele, do petróleo, a gente acaba usando para outras coisas. A maior parte é como combustível, olha só. 40% de um barril de petróleo, do petróleo no mundo a gente usa como diesel, 18% para gasolina, 14% como óleo de combustível, 8% como GLP, 4% como querosene de avião. O que a gente costuma usar e muito para outros fins aqui é a nafta. A nafta é o nosso interesse comercial para a produção dos polímeros. Óbvio que tem outros usos além desses que foram citados, mas a gente usa, tá, muito do polímero para produzir coisas importantes para o nosso dia a dia, tá bem? A reação de polimerização é importante que vocês conheçam. Pense assim, os átomos que formam um composto por meio de ligação química, sendo que cada uma delas apresenta uma própria característica. Elas podem ser classificadas em 3 categorias que eu já apresentei para vocês. Podem ser ligações simples, duplas ou triplas, no caso das covalentes. E cada uma possui um tamanho e uma energia necessária para que ela seja quebrada. Tá bem? Então, as ligações covalentes, temos essas 3, e a interação atômica, essa energia é diferente. Dá uma olhada aí com calma no gráfico, na tabela, para vocês verem. Observa que para romper 1 mol de ligação dupla é preciso menos do que o dobro da energia necessária para romper 1 mol de ligação simples. Olha só, vou pegar uma caneta vermelha aqui para a gente. Então, olha, compara essas duas energias. Para romper uma ligação, eu preciso dessa quantidade de energia.
Para romper essas duas, eu preciso dessa outra, que é um pouquinho menos do que o dobro. E se a gente for olhar, então, com calma, para romper uma ligação dupla não tem o mesmo valor da energia necessária para romper duas ligações simples. Entende? Então, eu posso romper uma ligação somente daquela cadeia, dessas duas, e eu vou ter gastado menos do que o que eu gastaria para romper uma ligação só. Talvez não tenha ficado claro o suficiente agora, mas se eu for observar aqui na ligação tripla, olha, a energia necessária não é 3 vezes o valor da ligação simples. Então, eu tenho que aqui entender que uma ligação simples tem uma quantidade de energia. A segunda ligação que aparece aqui já vai ter um valor diferente. Eu posso romper uma e não romper a outra. Quando eu passo para a ligação tripla, essas forças aqui já mantêm uma interação diferente. Ou seja, eu sempre vou precisar de uma energia menor. E aí, para vocês entenderem como é que acontece a reação de polimerização, eu vou precisar que você entenda como é que rola uma reação de adição. Ela acontece assim. Eu tenho um composto que tem que ser insaturado, e aí uma dessas ligações se rompe do mesmo jeito que o composto que está ali competindo com ele também vai romper sua ligação. O que vai acontecer? No momento em que eu romper uma ligação desse meu composto orgânico, ele vai acabar fazendo somente 3 ligações, cada carbono que está ali. O carbono tem que fazer 4 ligações. Ele abre espaço para entrar o A e o B dentro da cadeia. Então, como produto, eu teria isso, ó, uma adição. Eu retiro a ligação dupla, deixo ela simples, isso abre espaço para entrar outras substâncias na cadeia. Essa é uma reação de adição, que eu estou juntando 2 reagentes em um produto só. A gente também pode chamar aqui isso de reação de síntese. As reações de polimerização são parecidas. A gente vai ter o rompimento da ligação dupla aqui, da insaturação, e isso é o suficiente para abrir espaço para que aquilo se repita. Quando eu digo que aquilo se repita, deixa eu tirar minha câmera bem aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Quer dizer que essa estrutura que vocês estão vendo aqui, em branco, ela vai se repetir mais vezes. Deixa eu pegar um amarelo aqui. Quer dizer que eu posso colocar aqui, ó, C, X, Y, C, Z, W. Isso aqui vai se repetir várias vezes aqui do lado, quantas vezes for necessário, tanto à direita quanto à esquerda. Por isso, o nosso polímero está sendo acompanhado por um N. Esse N é o número de vezes que ele vai se repetir. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser 1 bilhão de vezes. E ele se repete aqui. Ele está me dizendo quantas vezes essa estrutura se repete. Tá bem? Então, para que a gente tenha uma reação de polimerização, eu tenho, a princípio, no caso da polimerização por adição, tem um outro tipo que eu não vou tratar hoje. Na polimerização por adição, você tem obrigação de ter uma insaturação. O rompimento de uma das ligações da insaturação abre espaço para que essa molécula consiga interagir com ela mesma muitas e muitas vezes até formar aquela estrutura que a gente viu ainda há pouco. Essa estrutura aqui, em que ela se repete muitas e muitas vezes, onde ela se une muitas e muitas vezes. Certo? Então, vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Ela pode ser realizada, tá, por adição. Dentre elas, a mais conhecida da gente é
a partir do eteno, que a gente também pode chamar de etileno. O rompimento dessa ligação aqui abre o espaço para a formação do polieteno, ou como a gente costuma chamar, né, comumente, polietileno, tá bom? Um dos polímeros mais simples é ele, é formado pela combinação de muitas e muitas moléculas, tá? Que é o polietileno, e a estrutura dele se repete, é repetida, isso que está em colchetes aqui, ó, N vezes o número de vezes que for necessário. Do polietileno, pessoal, é legal que vocês saibam que existem dois tipos: o polietileno de alta densidade e o polietileno de baixa densidade. Ó. O PAD é o de alta densidade e o BD é de baixa densidade. Já dá para ver só com a imagem algumas das utilidades dele. Tá? A gente vai encontrar muitos usos. O que tem de especial nessa densidade aí? A densidade dele entrega algumas características dele. A densidade tem relação em como eles se emaranham, como eles se organizam, tá bom? Para ter ideia, polímero de alta densidade, PAD, densidade dele é a 25 graus Celsius, varia ali entre 0,94 e 0,97, tá? Em gramas por centímetro cúbico. E o de baixa densidade é 0,92. Parece quase nada, mas isso é extremamente significativo. Olha só aqui, nas temperaturas de fusão e ebulição. Os de alta densidade vão sofrer fusão quando chegarem a uma temperatura em torno de 130 graus, enquanto os de baixa densidade já vão tornar-se líquidos a 110 graus Celsius. Sem contar que os de alta densidade são muito, mas muito resistentes. Daí as diferenças em uso. Por que disso? Por causa da organização deles. Enquanto os de baixa densidade eles acabam por criar um emaranhado ali que o torna mais frágil, os de alta densidade são extremamente organizados, o que os torna muito, mas muito mais resistentes. Tá? E aí o eteno, que é um monômero do polietileno, é legal que vocês saibam que ele pode ser obtido do petróleo, mas hoje também pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar. Olha só, a gente pode, a partir de um álcool, aqui, a partir de um álcool, produzir o eteno, liberando água naturalmente, e aí do eteno a gente pode partir para a produção do polietileno, do polieteno que a gente tem hoje. Isso é importante porque o polietileno ele está muito presente no nosso dia a dia e ele leva muito tempo para se degradar. É importantíssimo que a gente preste atenção aos recipientes que tem aquele símbolozinho com um número, tá? Com um número que vai estar aqui no meio, um número e uma sigla embaixo. Ele diz para a gente que esse material é reciclável, que a gente pode reutilizá-lo e é importante tentar buscar fazer o descarte correto para que ele seja de fato reciclável. Porque se não for, tudo bem, a gente pode até ter um caminho para chegar a ele sem a necessidade do petróleo, mas ainda assim ele continua sendo um poluente da nossa natureza, tá? Só que não é só o polietileno que está presente no nosso dia a dia. Um outro polímero é o polipropileno, também conhecido por PP, tá? Tá aqui o polipropileno, parece o polietileno, né? Mas a mudança, ó, tá bem aqui, que aqui a gente tinha um hidrogênio, até escrevi errado aqui, ó, CH3, e aqui a gente tem um metil no lugar. Ele está presente nas garrafas d'água,
em materiais de autopeça, tampa de garrafa, embalagem de alimento, produto de limpeza. Tá? Ele também é conhecido como polipropeno ou polipropileno. Tá? E tem produção mundial de, em média, 30 milhões de toneladas por ano. Tá? Ele pode ser obtido a partir do propano também, por sua vez é um gás natural do petróleo e é bastante resistente, inclusive ao calor, já que a sua temperatura de fusão é superior até a do polietileno de alta densidade, que vocês devem lembrar que era em torno de 130 graus Celsius. A gente encontra ele nas chaleiras domésticas, em equipamentos médicos, porque ele é resistente à temperatura de esterilização. É muito empregado também na produção de painéis e para-choques de automóveis, que é a imagem que eu tenho aqui de exemplo para vocês, tá? Ele é representado pelo número 5 e normalmente vem com um PP ali embaixo, tá? Também temos na nossa lista o poliestireno. O estireno é o etilbenzeno. Olha só como as estruturas que a gente está vendo até aqui se parecem muito. Está mudando, é só o que eu tenho aqui do lado. Que no polietileno era um hidrogênio, no polipropileno era um metil e aqui é um penil. Mas o restante da reação de polimerização é igual. Um poliestireno é um nome comumente usado para o polietilbenzeno ou polivinilbenzeno, é um polímero muito versátil utilizado na produção de copos e pratos descartáveis, pote de iogurte, bandejas, pentes, cartões de crédito e por aí vai. Ele é um termoplástico, guarda esse nome, termoplástico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode moldar ele várias vezes. A gente aquece, dá um formato para ele, aquece novamente, dá um segundo formato para ele e por aí vai. É diferente de outros que a gente viu até agora, que são termorrígidos, só podem ser moldados uma vez. Tá? No caso aqui do poliestireno, ele se mantém fluido ou líquido para ser moldado em temperaturas que variam de 90 graus a 227 graus Celsius. Tá? E eles têm muita aplicação industrial, que eles podem ser fundidos por aquecimento, tá bom? Aqui uns exemplos dele. Você vai dizer, professor, mas isso aí que o senhor está mostrando é um isopor. Só que é legal que você saiba que isopor não é um produto. Isopor é uma marca, tá bom? Vamos dar sequência. Vocês vão achar estranho o próximo tema, porque a gente está falando de algo que é artificial, que é sintético, e eu trago borracha natural. Mas eu trago ela por um motivo importante. O observar como é feita a polimerização dele e as semelhanças e como nós dependemos e acabamos por criar da observação da natureza, tá? A borracha natural é obtida da Avias brasiliensis, conhecida como seringueira, de onde a gente extrai o látex, que é uma suspensão de aspecto leitoso. Esse material contém partículas muito pequenas de borracha natural, ao qual é constituída basicamente por poliisopreno, que é um polímero do isopreno, no caso aqui o 2-metilbutan-3-dieno. Desse mecanismo de reação, eu quero que vocês percebam que a gente está quebrando uma das ligações duplas de cada um desses dienos. E isso abre espaço para a criação ali da ligação e formar o polímero, de um lado e do outro da cadeia. Só que aqui, os carbonos que estão aqui no meio da cadeia acabariam por ter somente 3 ligações, e ele teria que fechar 4. E aí a gente tem essa ligação dupla indo para o meio. É algo bem particular aqui. Eu preciso que você memorize
esse mecanismo. As ligações duplas deixam de existir, perdão, aqui, adiantada, a ligação dupla ela continua existindo aqui, só que ela vem aqui para o meio. A gente tem que também ficar atento que essa ligação dupla aqui é conjugada, ou seja, eu tenho dupla, simples, dupla. Tá? Quando isso acontecer, rompe-se as ligações das extremidades e a ligação dupla vira uma só no meio. Tá? Não é um polímero sintético, tá? Mas para compreender o mecanismo da borracha sintética, a gente tem que encarar ele. A borracha natural é extremamente elástica e pode atingir um alongamento de até 900%, ou seja, eu posso pegar um pedaço de borracha de 9 centímetros de borracha natural, esticar ela até ter 90 centímetros em relação ao seu comprimento inicial. Tá? É muito flexível, tem uma boa capacidade de voltar ao seu formato original, ela pode ser esticada, são uma das características que a gente pode tratar. Só que tem algumas falhas no meio. Ela mantém suas propriedades ao natural somente entre 20 e 70 graus Celsius. Quando ela é aquecida acima disso aí, ela amolece e perde as características que a gente falou agora. E se ela tiver uma temperatura muito baixa, mais baixa do que aqueles 20 graus Celsius que eu falei, ela fica quebradiça. Isso aconteceu por muito tempo até que um estadunidense com um nome bem interessante, escreveu o nome dele aqui, vamos dizer que eu estou fazendo propaganda. Goodyear. Um senhorzinho chamado Charles Goodyear, por acidente, deixou cair enxofre em cima da borracha natural. E ela ficou resistente, ficou extremamente resistente. Ela criou umas ligaçõezinhas ali especiais entre os polímeros da borracha natural que faziam com que ela suportasse temperaturas mais altas e até mais baixas, sem sofrer tanto. Ele deu um nome para esse fenômeno, ele chamou de vulcanização, tá? Em homenagem ao deus Vulcano. Também, convenhamos, se você já assistiu um documentário sobre vulcões, deve ter ouvido falar que perto de vulcão tem um cheiro forte de ovo podre, que é o cheiro do enxofre. Tá? Então, ele adicionou enxofre e deu o nome de vulcanização. E dependendo da quantidade de enxofre que a gente adicione à borracha natural, você vai ter propriedades que vão mudando. Se eu aumento muito, por exemplo, a porcentagem, ali entre 25% e 50%, a gente vai conseguir um material muito duro, que a gente chama de ebonite, que é utilizado, por exemplo, para a produção de bolas de boliche. Tá bom? Mas daqui da borracha natural, o principal que eu quero que vocês me lembrem sempre é desse mecanismo de como a coisa acontece, que é o sair as ligações duplas das extremidades e ficar uma ligação no centro. Tá? E as borrachas artificiais, elas nascem da crescente necessidade da borracha natural, tá? Principalmente na primeira metade do século XX, por conta do aumento da industrialização, do setor de transportes, que precisava muito de pneu, eu penso, pneu, Charles Goodyear, tá? Fez com que muitos pesquisadores procurassem alternativas para a produção do polímero obtido a partir do látex da seringueira. Em 55, eles conseguem usar o butano 3-dieno como monômero. Adivinha de onde vem isso aqui? Do petróleo. É uma das parcelas do nafta, tá bom? Para produzir a borracha natural. A reação, olha só, exatamente a mesma que a gente viu, ou melhor, praticamente a mesma que a gente viu da borracha natural, tá bom?
Aí a gente vê o butão 3-dieno, pode ser obtido a partir do petróleo em grandes quantidades, tá bem? E eu queria agora que vocês vissem uma outra cadeiazinha aqui. Que a borracha artificial, ela não é constituída só do buta-1,3-dieno. A gente pode usar o estireno, que é o etenilbenzeno, no meio da produção da borracha natural. Só que aqui está mudando um pouco o conceito do que a gente viu até agora. Deixa eu dar um zoom para a gente ver melhor. Aqui eu já não tenho só um monômero, eu tenho dois tipos de monômeros. E isso é característica de um tipo de polimerização, que é de adição, sim, porque está havendo rompimento de ligações duplas, mas a gente tem dois monômeros na formação desse polímero. Esse polímero, a gente diz, perdão, a gente diz que é um copolímero. Tá? Por que copolímero? Porque eu tenho dois tipos de monômeros produzindo o nosso polímero. Quando eu tiver somente um tipo, a gente chama de homopolímero. Eu fecho aqui a nossa aula, pessoal. Espero que tenha sido interessante para vocês, que eu tenha conseguido tirar dúvidas, ajudar em alguma coisa. Espero que vocês consigam fazer a atividade. E se ficar alguma dúvida, lembra, pode me procurar pessoalmente ou deixa o teu comentário embaixo para ajudar mais colegas, tá? É sempre legal colaborar por aí. Então é isso. Se cuidem. Até breve. Tchau, tchau.